Olá a todos, me chamo Cristiano Alves, sou professor de clarineta da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui para falar um pouco de embocadura, de aspectos fisiológicos e técnicos referentes ao manuseio desse instrumento tão bonito, tão rico. Existem distintos tipos de embocadura, desde a embocadura livre, que se pratica na flauta transversal, quanto a embocadura externa, utilizada nos instrumentos de metal, e a embocadura interna, quando parte de uma peça como uma boquilha ou uma palheta dupla é inserida no interior da cavidade bucal. E a gente vai falar um pouco do modelo de embocadura praticado na clarineta, onde há apenas o dobramento do lábio inferior. Existe um outro modelo com um dobramento duplo, double lips, onde se dobra não apenas o lábio inferior, mas também o lábio superior. Se pratica esse tipo de embocadura, mas por não ser a embocadura que eu pratico e a qual eu leciono, eu me concentrarei no outro tipo de embocadura. Falando, então, do dobramento, do controle do lábio inferior, é preciso primeiro entender algo que diz respeito ao posicionamento do lábio. Existe um ponto que se chama ponto focal, que é o ponto, que é essa abertura que há entre a palheta e a boquilha, que se inicia logo aqui atrás, em função do fato de ser a boquilha, de ter a boquilha uma forma senoidal e a palheta uma forma retilínea. Em dado momento, então, se inicia uma abertura que encontra o seu ponto máximo exatamente no ponto focal, que é por onde entra o ar. Entender onde posicionar o lábio inferior é fundamental para que se busque um misto de controle e volume, né? Se por um lado o posicionamento muito para dentro com o lábio tende a gerar um grande volume, pode ocasionar certa perda de qualidade de controle, ao passo que quando se pega mais para a ponta, pode haver, não que vá haver, mas pode haver uma perda de volume, de projeção sonora, mesmo que haja algum nível maior de controle. Então é fundamental que o músico busque o ponto onde ele se inicia, onde ele se sente mais seguro, e esse ponto passa muito pelo local onde se inicia essa abertura que vai culminar no que a gente chama de ponto focal. Além disso, há o dobramento do lábio inferior propriamente dito. O quanto se dobra depende de diversos aspectos, inclusive da própria espessura do lábio de cada músico. É importante também que haja essa busca, essa pesquisa, para que se entenda qual é o melhor nível de dobramento em função do som que se pretende ter. Não sou adepto a posicionamentos pré-estabelecidos em termos de essa é a dobradura ideal, esse é o ponto de contato ideal, porque somos pessoas diferentes, com aspectos físicos bastante distintos, e acho que tudo passa por uma busca consciente e com feedback bem apurado, não só do próprio estudante, do músico, como também do professor em auxiliar nesse processo. A pressão do lábio inferior é um dos segredos na obtenção de uma sonoridade rica e robusta. É importante que essa pressão se dê num ponto suficiente para permitir que a palheta vibre, ou seja, não pode haver uma pressão exacerbada que faça com que a palheta vibre tão pouco a ponto de não haver não haver uma relevante projeção sonora, mas uma pressão não ideal, digamos, ou pouca pressão, o que a gente chama de baixo nível de pressão labial, também tende a gerar problemas, inclusive, de afinação. Então, é importante entender qual é esse nível de pressão labial. Uma coisa interessante muitas vezes tocar com alunos, é muito importante fazer isso. É interessante ver como esse estudo se desenvolve.
colocar o dedão, na verdade, onde seria a posição do lábio e promover maior ou menor pressão para entender quando existe a geração de som e não existe. Isso dá a perfeita sensação de o quanto de pressão que se pode utilizar. Eu posso migrar desde um ponto onde não há geração de som até um ponto onde esse som perde absolutamente o controle, tanto de emissão em si, mas também de afinação. Por exemplo, tocando normalmente e agora com o dedo. Entendendo qual é o ponto, qual é o nível otimizado de pressão que se pode utilizar para a geração do som. Esses níveis de pressão labial, que variam desde o mais baixo até o mais alto, também são muito utilizados para músicos mais experimentados, quando se pratica exercícios variados de afinação, obtenção de multifônicos, de sons harmônicos. Então, tocar de maneira não estática, ser um músico flexível, sobretudo enquanto conhecimento de todo o processo de manipulação, seja do fluxo de ar ou do trato vocal, essas ações são fundamentais para o desenvolvimento de um nível de domínio de emissão efetivo. Alguns autores estabelecem ângulos referenciais para execução, como Closet dizia que o ideal são 45 graus em relação ao corpo, ou uma continuação do que seria o nariz, enquanto outros não pregam um ângulo pré-estabelecido. Eu acho que funciona muito cada um perceber como se dá o encaixe do instrumento com o seu corpo. Tem gente que toca mais com o instrumento rente ao corpo e outros tocam um ângulo certamente superior a 45 graus. Vai muito em função de como se ajusta o posicionamento do lábio inferior. E o lábio superior, o maxilar superior, no caso são os dentes que tocam o bisel, se ajustam muito em função de qual a posição que o lábio inferior assume. É uma questão, com o passar do tempo, há um processo de automatização, há uma construção de memória muscular, e é com essa relação que a gente tem que lidar. Em relação ao maxilar superior, muitos indicam um posicionamento de 7 milímetros da ponta para dentro. Eu também não gosto de definir uma medida exata, porque eu acho que essa varia muito em função das especificidades físico-musculares de cada um. As laterais da embocadura são um elo fundamental da construção de um bom domínio de emissão do som. Muita gente entende que a vedação tem que ocorrer por meio de uma exacerbada pressão da musculatura. E isso, muitas vezes, exatamente isso, a excessiva preocupação em vedar gera um escape de ar, uma perda de ar, né, além do próprio ruído em si. Então é fundamental entender que pressão, que vedação não é necessariamente pressão, assim como a própria vedação dos orifícios. O que determina é onde meu dedo cai e não a pressão que eu exerço sobre o orifício. O mesmo vale para a musculatura facial. A gente tem que liberar essa musculatura e ela tem que funcionar de uma maneira bastante fluida. A posição da língua é algo bastante complexo, um tanto polêmico. Muitos pensam a língua um pouco mais para baixo, eu penso mais ponta com ponta da língua com a ponta da junção boquilha-paleta no ponto focal. Obviamente, para outras questões como slap tongue, a gente vai pensar na língua mais embaixo, mas de uma maneira geral eu penso nessa ação ponta com ponta. E existem exercícios como o do próprio papel na parede, onde a gente sopra buscando manter o papel lá com a consistência do fluxo de ar e o ar bastante focado. Eu acho importante pensar numa coisa que ajuda muito, que é como se fosse uma cusparada de ar. Em vez de um cuspe, claro, vai ser é pensar em manusear o ar com bastante velocidade, mantendo o foco o mais funcional possível,
e mirando o que a gente chama de ponto focal. Esse é um exercício que eu gosto muito de fazer e acho que contribui muito para o que eu chamo de emissão liberada. E isso facilita sobremaneira o controle sobre as articulações, sobre o processo de emissão do som, sobre a afinação de uma maneira geral. É isso. Deixo um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.